E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Olha, eu aqui de volta para a gente conversar um pouquinho mais sobre a nossa matéria de matemática. Hoje eu quero conversar com vocês sobre o nosso capítulo 5 e a gente vai aprender um pouquinho mais sobre adição e subtração. As regrinhas, o que precisa fazer, o que não precisa fazer. Depois a gente vai falar um pouquinho e conhecer um pouquinho o ábaco. Eu sei que vocês já conhecem, mas a gente vai rever, relembrar para poder entender melhor como que a gente trabalha aqui com matemática e trabalha esse material. Eu quero lembrar para vocês também que lá no nosso e-class a gente tem aulas de matemática, várias aulas de matemática lá. E desse conteúdo eu já coloquei uma aula lá, que foi a última aula que nós tivemos, e eu coloquei lá 3 vídeos de outros professores. E esses vídeos de outros professores, eles estão explicando pra gente de uma forma diferenciada. Então daí você vai ter 2 tipos diferentes de explicação. Então agora eu vou revisar um pouquinho o que os 2 vídeos lá já falaram e vou acrescentar algumas coisas. Então vocês podem prestar bastante atenção. Vamos lá? Muito bem, pessoal. Então essa daqui, ela é uma conta de adição, tá bom? Professora, como que eu sei? Eu sei por causa do sinalzinho de mais que já tá aqui. Se fosse uma outra conta de subtração, ela teria o sinalzinho de menos, certo? Então, atenção para os sinais para você saber que tipo de conta é. Agora, antes da gente começar a fazer a continha em si, vamos falar um pouquinho sobre os nomes de cada parte da conta, tá? A parte de cima é chamada de parcela, no caso da adição, tá bom? Na subtração muda um pouquinho. Então, a parte de cima parcela, a parte de baixo também é parcela. E o resultado, o que fica embaixo por último, é a soma ou total. Agora, professora, por que você colocou assim um em cima do outro? Porque quando a gente vai fazer uma adição e uma subtração, a gente precisa organizar em ordens. Lembra que nós falamos na nossa última aula síncrona sobre o quadro de ordens e classes? Pois é, então a gente está organizando aqui ordem com ordem, classe com classe. Então essa ordem aqui, vou fazer uma linhazinha aqui em cima para você poder visualizar melhor. Essa ordem aqui é a ordem da unidade. Essa ordem aqui é a ordem da dezena. Tomara que você consiga ver aí, mesmo com o meu quadrinho sendo improvisado, tá? Mas aqui é a ordem da dezena. Essa daqui é a ordem da centena. E essa daqui é a ordem da unidade de milhar. Então, quando você organiza a sua continha assim, você consegue entender e visualizar melhor, tá bom? Então, agora nós vamos fazer a adição. Então, 6 mais 1 é igual a 7. 9 mais 4 é igual a 13. Professora, eu não posso colocar o 13 aqui, porque cada ordem ela só pode ter 10 em quantidade, Então, por exemplo, a unidade só pode ter 10 unidades, a dezena ela só pode ter 10 dezenas, a centena 10 centenas. Então, a gente não tem como colocar 13. Então, o que eu vou fazer? O número 13, qual que é a unidade dele? O 3. E qual que é a dezena? O 1. Então, nesse caso aqui, o 3 ele é a dezena e o 1 ele é a centena, tá bom? Nesse caso, então o que eu vou fazer? Vou tirar o 1 daqui e vou colocar o 1 aqui na centena, que é o conhecido e famoso vai 1. Então, toda vez que sobra, o número que ficou aqui na parte esquerda, ele é o número que vai para outra ordem, tá bom? Aí a gente vai fazer a soma, continuar. 5 mais 7 é igual a 12. Mais 1 é igual a 13. Muito bem. E aí, dá para colocar o 13 aqui? Não. Então, a gente vai com o 1 lá para cima. É a mesma coisa que aconteceu aqui. 8 mais 2 é igual a 10. 10 mais um 1zinho lá de cima. Não pode esquecer de juntar o número que está lá em cima, tá bom? Porque senão
fica errada a conta. Então, 10 mais 1 é igual a 11. Professora, o 1 ele vai ser aqui em cima? Não, porque agora você não tem mais nenhuma ordem para fazer a conta. Então, você pode colocar aqui embaixo mesmo. Aí você conta 1, 2, 3. Lembra que cada classe tem três ordens? Cada classe tem apenas 3 ordens. Então, por isso que nós vamos contar 1, 2, 3 e colocar o pontinho. Unidade, dezena, centena. Unidade de milhar, dezena de milhar. Tá bom? Muito bem. Agora nós vamos ver um pouquinho sobre a subtração. Olha o sinalzinho de menos. Então, observando sempre o sinal, tá? Vamos conhecer as partes de uma subtração. A primeira parte, a parte de cima, que na adição é chamado de parcela, aqui na subtração ele é chamado de minuendo. Nome diferente, né? Subtraindo, que é parecido com subtração, né? Que é o número que nós estamos diminuindo, ele é o que vem embaixo. Então, subtraindo é o de baixo. E o resultado é o resto ou diferença. Agora, do mesmo jeito que na adição, você tem que dividir, montar a sua continha em ordens, certo? Então, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena, unidade de milhar embaixo de unidade de milhar. Para que você consiga fazer isso, você precisa lembrar e conhecer do quadro de ordens e classes. Se você não treinar, não conhecer bastante sobre esse quadro, você vai ter dificuldade tanto na adição, como na subtração, como na multiplicação e na divisão também. Todas as 4 operações você precisa do quadro de ordens e classes, certo? Então vamos lá. A subtração ela é um pouquinho diferente da adição. A adição ela é um pouquinho mais simples. Por quê? Você não precisa emprestar nada de ninguém, você vai simplesmente fazer o que precisa ser feito e vai dar tudo certo. Na subtração, quando os números menores eles estão em cima, você precisa emprestar. Por quê? Emprestar de quem? Se eu tenho 4 bolas de futebol, eu consigo dar 9 para alguém? Não consigo, não tem condições. Eu só tenho 4, eu não tenho como dar 9 bolas de futebol para alguém se eu só tenho 4. Então, para que eu consiga dar para alguém 9 bolas de futebol, eu preciso ter mais do que 4, eu preciso ter pelo menos 9. Então, nesse caso aqui, nós vamos emprestar da ordem que está do lado. Então, eu tenho a minha unidade aqui, ó. Eu vou emprestar da minha dezena para que eu consiga ter a quantidade suficiente para subtrair o 9. Então, quando eu empresto aqui da dezena, eu estou emprestando. Eu não vou ter mais 2, porque eu vou emprestar 1 para o 4. Só que esse 1, ele não é 1. Ele é quanto? Quando eu tiro da dezena e passo para a unidade, ele fica quanto? Uma dezena é igual a quantas unidades? Pensa um pouquinho aí. Uma dezena é igual a 10 unidades. Eu vou passar 10 unidades, então eu vou somar. 10 mais 4 é igual a 14. Então, eu não vou ter mais 4 aqui, eu vou ter 14. Vamos ver se vocês conseguiram entender, porque na próxima parte a gente vai fazer novamente. Então, aqui eu não tenho mais o 2, aqui eu tenho 1, né? Porque eu emprestei uma dezena lá para a unidade, que é o 4. Agora que eu tenho 14, eu consigo diminuir os 9. Eu tenho mais do que 9 para poder dar para alguém os 9 que eu preciso, né? Fazer a subtração. Então, 14 menos 9 é igual a 5. Muito bem. Agora eu vou fazer a dezena. Eu tenho uma dezena e eu preciso diminuir 3 dezenas. Eu consigo tirar 1, por exemplo. Como que eu vou dar 3 flores se eu só tenho uma? Não tem como, né? Então eu vou ter que fazer o que aqui de novo? Muito bem, emprestar. Então eu vou tirar aqui, ó. Não vai ser mais 1, tá? E aqui na centena não vai ser mais 5, vai ser apenas 4. Então aqui agora eu não tenho mais 5, agora é 4. Porque eu emprestei uma centena para cá que se transformou em dezena. Quantas dezenas é igual a uma centena? 10 dezenas.
Só que aqui eu já tenho uma dezena, então mais uma dezena. Vai ficar quanto? Quantas dezenas? 11 dezenas. Entendeu? Então aqui não vai ser mais um, vai ser 11 dezenas. Então agora 11 dezenas menos 3 fica quanto? Muito bem, 8. Eu tenho 4 menos 2. Eu preciso emprestar alguma coisa? Não preciso. Por quê? Porque 4 é maior do que 2. Então, eu consigo dar 2 bolas de futebol para alguém porque eu tenho 4. Então, se eu tirar 2, eu ainda vou ficar com mais 2. Então, tá tudo bem, né? Então, 4 menos 2 é igual a 2. E 7 menos 3, eu preciso emprestar alguma coisa de algum lugar? Não preciso. Então, 7 menos 3 é igual a 4. Muito bem. Então, meu resultado é esse aqui. Agora, cada classe tem 3 ordens. Então, 1, 2, 3 e o pontinho. Entendeu? Muito bem, pessoal. Então, agora a gente vai trabalhar um pouquinho sobre o ábaco. Esse daqui é o meu ábaco, mas existem formas diferentes. Talvez, se você tiver um aí na sua casa, ele seja diferente do meu. Mas, todo ábaco ele tem coisas semelhantes, que é a organização por ordens, tá bom? Então tá aqui a ordem da unidade, da dezena, centena, de unidade de milhar, dezena de milhar. Tem alguns ábacos que são bem maiores que esse, que pegam outras ordens, tá bom? Mas para hoje a gente só precisa desse daqui, não tem problema ser esse não, tá? Esses pininhos, eles representam as quantidades, então eu vou tirar aqui, cada pininho desse só pode ter 10 em quantidade, tá bom? Por exemplo, aqui na dezena de milhar, só pode ter 10 dezenas de milhar. Não tem como ter mais, certo? Muito bem. Hoje, nós vamos fazer o cálculo 3.579 mais 1.712, tá bom? E a gente vai tentar fazer isso no ábaco. Esse cálculo, ele está lá no nosso livro. Está explicando como o Dilson e a Zélia conseguiram chegar a esse resultado, usando o ábaco. Então, agora a gente vai pensar. Nós temos 9 unidades na primeira parcela, certo? E nós queremos somar com mais 2. Então, vamos colocar aqui o 9. Só que, olha só, eu preciso colocar mais 2, mas eu só tenho mais um rosa. Por que isso acontece? Eu preciso colocar mais 2, mas eu só tenho mais um pininho que é rosa. Por quê? Porque vai faltar um rosa, ou seja, vai passar do que 10. E lembra que cada ordem só pode ter 10? Isso significa que eu não tenho como deixar aqui 11 pininhos rosas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar todos eles, vou deixar só um que tá sobrando, né? E vou colocar uma dezena. 9 mais 2 é igual a 11. Então, eu vou deixar 1 na unidade e vou passar uma dezena lá para a dezena. Beleza? 7 mais 1. Então, vamos colocar. Então, vamos ver quantos que ficaram. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, o 1 que sobrou daqui desse lado, mais o 7 que eu coloquei, mais 1 que eu coloquei é igual a 9. Agora, nós vamos fazer 5 mais 7. Eu coloquei 5. Vamos tentar colocar os 7. 5. Lembra que só pode ter 10 em cada pininho? E aqui já fez 10. Então, eu não consigo colocar 5 mais 7. O que eu posso fazer? Deixa os dois que estão faltando e vou mudar, vou colocar 1 aqui. Então, esses dois aqui estão sobrando, né, do 7. A gente colocou 5, mas não deu, né, que só pode 10 em cada um. Então, a gente deixou os dois que tá sobrando e passou um que representa os 10 daqui, tá bom? E aí, ele se transformou em uma unidade de milhar. Aqui vai ficar o 2 e uma unidade de milhar vai lá para cima. Então, esse 1 que a gente colocou lá em cima, ele já está aqui. Então, agora vamos tentar adicionar o restante. Deu quanto? 1, 2, 3, 4, 5.
Então, aqui, ó, a conta é 5. Tá vendo como é bem facinho usar o ábaco? Agora, vamos tentar uma subtração. O que que nós vamos fazer? Primeiro, nós vamos colocar o minuendo. O minuendo, 6.152, certo? Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou diminuir pelo subtraendo, né? Então, aqui eu vou tirar 6 do 2. Consigo fazer isso? Impossível, né? Não tem como eu tirar 6 de 2. Então, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que trocar uma dezena. Eu tenho que trocar uma dezena por 10 unidades. Eu tenho que transformar essa uma dezena em unidade. Então, vamos colocar aqui. Porque já tinha 2 aqui, então eu coloquei mais 10, tá? Por isso que tá de cor diferente. Então, agora tem quantos? Agora eu fiquei com 4 aqui, né? E aqui eu fiquei com 12. Então, agora, depois que eu fiquei com 12, eu posso diminuir os 6. Então, vamos tirar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muito bem, agora eu tirei os 6. Então, agora eu consegui diminuir. Mas aqui eu fiquei com 1 a menos. Então, agora a gente vai tirar 4, a gente vai tirar 2. Consigo? Consigo, porque tem a mais. Então, tirei 2. Aqui eu tenho que tirar 1. Desse 1 eu tenho que tirar 5. Eu consigo fazer isso? Não consigo, então eu vou ter que transformar uma unidade de milhar em centena. Quantas unidades, quantas centenas eu tenho em uma unidade de milhar? Muito bem, 10. Então, agora aqui eu vou pegar 10 centenas para eu poder transformar. Agora, lembra que não pode ter mais do que 10? Então, esse aqui, ele é uma cor diferente porque já tinha 1 no pininho, tá? Então, eu tive que acrescentar 1 de outra cor. Mas agora eu tenho os 10 que eu acrescentei mais 1 do pininho. Então, agora eu consigo diminuir, não consigo? Eu consigo tirar... Ficou quanto aqui? Ficou 11, né? Então, de 11 eu consigo tirar os 5. Então, vamos tirar 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto, tirei. Aí ficou o resultado. Só que aqui ficou 1 a menos, mas não tem problema. De 5, né? Eram 6. Eu tirei e ficou 5. Eu consigo tirar 4? Consigo sim. 1, 2, 3, 4. Muito bem. Então, quanto foi que ficou de resultado na subtração? Vamos conferir? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 e 1. Muito bem. Então, esse foi o resultado que ficou, tá bom? Entenderam aí como é fácil fazer a subtração usando um ábaco? Muito bem, pessoal. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha entendido, que você consiga realizar todas as atividades do livro. Se você tiver qualquer dúvida, pede para o papai e para a mamãe entrar em contato comigo. Bom final de semana também, hein? Educação Adventista, muito além do ensino.